Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite a todos, espero que me estejam a ouvir em perfeitas condições. Se estiverem, por favor, cliquem em um na tela. Ok, muito boa noite. O meu nome é Paula Garcia e quero-vos dar as boas-vindas a mais uma noite de segunda-feira, a mais uma noite do Magnet Stage, ok? Eu adoro as noites de segunda-feira, já não é novidade para ninguém. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou a ver aqui pessoas de vários países, como habitual. Então, já agora, se quiserem ir colocando aí as vossas cidades, ok? Malta do Brasil, Portugal, Estados Unidos, Angola. Espetáculo. Temos aqui a sala cheia de gente, o que é sempre muito bom. Mil Fontes, Leiria, Tocha, Brasil, São Paulo. Faro, a Lourdes está em Faro, Rio de Janeiro, Bahia, Chão das Pias, diz o Rui Gabriel, Elvas, Miracema, Santa Maria de Madalena, Porto, Jundiaí. Temos aqui pessoas de vários sítios. É sempre muito reconfortante encontrar-vos aqui às segundas-feiras à noite. Silvio está na Marinha Grande, Teresina, Piauí. Uau, espetáculo. Muito bem, hoje temos mais uma conferência, mais uma palestra para nos ajudar, para nós podermos tomarmos notas, tomarmos informações, aprendermos cada vez mais. É para isso que serve esta iniciativa do Magnet Stage e por isso eu me orgulho muito de fazer parte desta equipa do Magnet System, porque todas as semanas vamos trazendo a todos os afiliados novos temas que realmente têm sido úteis para muitas pessoas. Ainda ontem me contaram uma história verdadeiramente fabulosa que um dia certamente vocês irão conhecer, de alguém que conseguiu mudar a vida dela graças ao Magnet System em apenas uma semana, ok? É realmente fantástico. Certamente vocês ainda vão ouvir falar dessa pessoa e ela terá a oportunidade de vir aqui própria contar essa história na sua primeira pessoa, ok? Por isso é sempre muito gratificante saber que estas conferências são úteis para vocês, ok? E por isso mesmo é que nós as fazemos. Então, para não perder mais tempo, vamos então passar à primeira oradora desta noite. É uma pessoa muito especial, para além de ser minha amiga, é uma excelente profissional. Eu conheci-a há pouco tempo, mas parece que a conheço já há muitos anos, e é uma verdadeira líder, revelou-se uma verdadeira líder, e por isso mesmo ela hoje traz aqui o tema sobre a liderança, ok? Não basta nós acharmos que somos líderes, não basta nós querermos ser líderes. Ser líder tem muito que se lhe diga, ok? E portanto ela hoje vai nos explicar como é que nós podemos desenvolver esta característica da liderança para conseguirmos então ter mais sucesso no nosso negócio. É a pessoa certa para vos falar sobre este tema. Eu não vou realmente perder mais tempo para esta pessoa especialíssima, que é a Rebeca Spíndola, diretamente de Piracicaba, no Brasil. Um grande clap, clap, clap para a Rebeca, ok? Que é a nossa convidada de honra desta noite e para quem eu peço muita atenção. E não se esqueçam, tomem notas, muitas notas, ok? Porque realmente vai ser espetacular. Então, um grande clap, clap, clap para a Rebeca Spíndola. Rebeca, o micro é todo teu. Até já! Oi, pessoal, boa noite. Por favor, estão me ouvindo? Digitem um. Obrigada, Paula. Paula, obrigada pela apresentação tão carinhosa. Eu queria agradecer a Paula e ao Silvio pela oportunidade de estar aqui, partilhando com vocês um pouquinho, eu não vou dizer conhecimento, mas um pouquinho das minhas reflexões, dos meus estudos. A ideia inicial da apresentação era a fórmula da liderança, mas eu achei que eu não tenho a fórmula da liderança, né? Eu achei que eu simplesmente quis falar sobre esse tema, que é um tema que tem tudo a ver com o sucesso profissional, o sucesso pessoal. Eu sou uma profissional de marketing de rede, e esse tema tem tudo a ver com marketing de rede também, então ele está muito ligado à minha vida e às pessoas com quem eu convivo diariamente. Então, é um tema que eu penso nele sempre, né? Eu acho que ele tem tudo a ver com o trabalho que a gente está realizando e com tudo que a gente quer conquistar na vida. Eu sou cirurgiã dentista, eu moro em Piracicaba, né? São Paulo, Brasil, e já faz algum tempo que eu percebi que não seria nessa profissão que eu ia conquistar o sonho da minha liberdade financeira. Então, busquei
o marketing de rede, que já é uma paixão antiga, já tem mais de 10 anos que eu entrei em contato com essa indústria e me apaixonei pelo modelo de negócio. Realmente é um modelo empresarial incrível, é muito inteligente e é baseado na mágica do ganha, né? Do ganha-ganha, ganha-se de um lado, ganha-se de outro. Então não há exploração de ninguém, é realmente parceria, trabalho em equipe, tem a ver com valores de ética, de solidariedade, e esses são os valores que eu acredito, né? Bom, pessoal, o tema liderança, então, como eu disse, ele está diretamente relacionado a tudo na nossa vida, tanto no aspecto político, social, econômico e também na nossa vida pessoal. E, claro, na nossa vida profissional também, né? Ele está diretamente relacionado à nossa vida profissional. A nossa capacidade ou não de liderança, ela tem uma relação direta com os resultados que a gente obtém na nossa vida profissional. Então, por isso que eu disse que é um tema que tem tudo a ver com o marketing de rede. Eu sei que muitos aqui não estão no marketing de rede e o tema é liderança. Porém, como eu sou profissional de marketing de rede e realmente apaixonada por esse negócio, por esse modelo de negócio, então eu vou puxar um pouquinho o tema para esse lado, ok? Mas tudo que a gente vai refletir, vai discutir junto aqui tem a ver com tudo, aí a gente pode aproveitar para a nossa vida profissional e para a nossa vida pessoal também. Então, o que é liderança? A definição que eu mais gostei de liderança é a habilidade de motivar e influenciar as pessoas de forma que elas contribuam voluntariamente em busca de um objetivo comum. Liderar, pessoal, é diferente de ser um chefe. Então, aqui a gente não está falando de chefe, né? Está falando de liderança. Liderar tem a ver com confiança. As pessoas dão autoridade por um líder porque elas confiam nele, elas acreditam nele. E é dessa confiança que nasce o poder do líder. Alguém que lidera um grande número de pessoas realmente possui um grande poder. E pode influenciar a vida de muita gente, pode influenciar a vida de muitas pessoas, de centenas e até de milhares de pessoas. E a melhor definição que eu ouvi até hoje sobre o que é um líder, eu achei fantástica essa definição. Um líder é um agente de mudanças. Essa definição é de um grande líder da indústria do marketing de rede. Eu não vou citar a empresa aqui, porque não se permite, né, as regras do Magnet Stage, mas enfim, um grande líder da indústria do marketing de rede chamado José Carlos Loureiro. Então, um líder é um agente de mudanças. Isso realmente é muito importante a gente saber, né, que um líder é um agente de mudança, porque o fato da gente se tornar um líder faz toda a diferença na nossa vida e na vida de várias pessoas. A gente pode, enquanto líderes, causar um impacto muito positivo na vida de centenas de pessoas. E é isso que um grande líder no marketing de rede, ele faz. Ele impacta de forma positiva, ele proporciona oportunidades a centenas e até milhares de pessoas. Então, como eu disse, o tema não é marketing de rede, mas eu vou acabar levando um pouquinho para esse lado. Me desculpem, ok? Bom, de qualquer forma, o nosso tema liderança, então, ele está relacionado a toda a nossa vida política, social, pessoal e principalmente profissional, que é o que nos interessa mais diretamente aqui. Então, os estudiosos sobre liderança, eles classificam as pessoas em 3 grupos. Os alfas, os pré-alfas e os betas. A gente vai falar sobre essa classificação aqui, porque ela é uma classificação padrão dos estudiosos, é uma classificação clássica na literatura de quem estuda esse tema. Quando a gente fala de liderança, sempre aparece essa classificação. O objetivo aqui é apenas tornar o assunto didático, né? Então, eu não vou usar essa classificação para rotular ninguém. Eu, particularmente, eu não gosto e não acredito em rótulos. Eu acredito que as pessoas elas possuem a capacidade de se modificarem e se aperfeiçoarem continuamente. Então, essa classificação alfa, pré-alfa e beta, ela é só didática para que a gente possa fazer uma autorreflexão no sentido de, em termos de liderança, onde eu me encontro agora e para onde que eu quero ir, aonde que eu quero chegar. Então, vamos à classificação.
Os alfas são os líderes das grandes equipes. Os pré-alfas são os líderes que estão em processo de formação. E os betas são os chamados seguidores. O que determina o grupo que você está nesse momento não é a sua profissão, não é a sua aparência, não é o dinheiro que você tem. O que determina se você é um alfa, um beta, um pré-alfa, é a sua atitude. E só você que pode dizer em qual grupo que você se encontra nesse momento, no dia de hoje, ou seja, agora, nesse momento, qual que é o seu perfil. Hoje, você é um beta, você é um pré-alfa ou você é um alfa. Então, não no sentido de se autorrotular, nem de se julgar, mas no sentido de reflexão mesmo, né? Onde é que eu me encontro hoje? Porque só sabendo onde eu me encontro hoje, eu vou saber para onde que eu quero ir. Então, vamos ver o perfil de cada um. Como é que são os betas? Então, os betas, eles possuem pouca confiança em si mesmos. Eles acreditam que não possuem valor para oferecer para as pessoas. Valor no sentido de contribuição, algum tipo de contribuição a dar para a sociedade e para as pessoas também que convivem mais próximas deles. Eles possuem pouca ou nenhuma iniciativa, eles se lamentam com muita frequência, enfatizam os obstáculos e não as soluções. Então, toda situação, a gente tem pelo menos duas formas de olhar para uma situação, né? Ou a forma pior possível ou a forma melhor possível. No mínimo, essas duas, né? Existem N formas da gente olhar para a mesma situação. E os betas, eles costumam se lamentar com frequência, porque eles veem sempre o obstáculo que está ali. Então, eles não focam na solução, eles não procuram encontrar realmente o que vai resolver aquele desafio. Como é que se resolve aquele desafio que surgiu? Não, eles ficam batendo, né, na tecla do desafio porque, aliás, que eles nem chamam de desafio, eles chamam de problema, porque desafio já é uma forma mais positiva de se classificar um problema, né? E aí eles dizem problema, e eu estou cheio de problemas, eu tenho muitos problemas, e são problemas que não acabam nunca, e eles se lamentam muito. E no marketing de rede, os betas, normalmente eles procuram um patrocinador para se lamentar, né? O patrocinador está ali cheio de pessoas para atender e os betas estão ali se lamentando e contando os problemas deles e esperando que o patrocinador os empurre diariamente, né? Que resolva as questões deles. Enfim, são pessoas que ficam ali paradas, realmente esperando que elas sejam direcionadas para algum lugar. Elas ficam perto dos líderes, esperando que, assim, de alguma maneira, eles acabem conquistando alguma coisa na vida deles. Não pela sua própria iniciativa, mas simplesmente pelo fato de estar perto do líder, eles acreditam que alguma coisa vai acontecer. Como é que são os pré-alfas? Então, como eu disse, os pré-alfas são os líderes que estão em processo de formação. Eles conseguem, e já são pessoas que conseguem sair da zona de conforto. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre o que é zona de conforto. É só para dar uma ideia geral. Zona de conforto, quando eu estava montando essa apresentação, o meu filho perguntou assim: zona de conforto é onde a gente se sente mais confortável? É a casa da gente? Eu disse: não, a zona de conforto, ela não é um lugar, ela não é um espaço físico, ela é um espaço emocional. Ela diz respeito a hábitos que a gente tem no dia a dia, a emoções, sentimentos, pensamentos. Então, a zona de conforto, ela é um espaço emocional, ela diz respeito a coisas que a gente está acostumado a pensar, a fazer e a sentir. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas então, os pré-alfas, eles já estão conseguindo sair da zona de conforto. Os betas não, os betas ficam ali se lamentando constantemente, né? Aquilo para eles é o que eles sabem fazer e é o que eles fazem. Eles não sabem agir de uma outra forma. Os pré-alfas, eles já são pessoas que estão começando a oferecer treinamento para a sua equipe, eles fazem apresentações da sua oportunidade, eles tomam iniciativas, eles não ficam à espera de que o líder, ou no caso do marketing rede, o patrocinador, lhes diga o que fazer o tempo todo. Então, eles são proativos, né? Os alfas são proativos porque eles já vão tomando iniciativas aí em relação aos desafios diários.
Os pré-alfas, eles procuram tirar força e coragem de dentro de si mesmos para superar os desafios. É um processo que eles estão começando a desenvolver, isso de tirar o que eles têm dentro de si, o potencial deles. E os betas, como eu disse, mantêm uma atitude passiva diante dos desafios. Então, eles ficam ali esperando que o líder ou o patrocinador lhes diga o que fazer. E realmente eles querem ser empurrados, né? Eles querem que o patrocinador os motive diariamente, então eles encontram 1000 razões para não fazer o negócio, 1000 razões para eles só terem problemas. Enfim, eles esperam que o patrocinador resolva tudo de uma forma mágica, que esteja motivando continuamente e provando que eles podem, que eles são capazes e por que aquele negócio é tão bom de se fazer. Então, essa é a atitude dos betas. Então, já falamos sobre os alfas, os betas, e agora, como é que são? Aliás, falamos sobre os pré-alfas, os betas, como é que são os alfas? Então, os alfas, eles são pessoas com muita autoconfiança. Eles têm atitude positiva diante dos desafios. Eles possuem objetivos muito claros, muito bem definidos sobre o que eles querem para a vida deles, tanto pessoal quanto profissionalmente. Tem muita iniciativa, então são extremamente proativos, isso é característica do alfa, o tempo todo o alfa é assim, diariamente. Não espera que o desafio surja, ele já está agindo de uma forma proativa, já está prevendo que algumas coisas podem acontecer e já está agindo de forma preventiva. Os alfas, eles concentram as energias deles nas resoluções, né, dos desafios diários e não no problema, mas eles estão ali focados na solução e não focados no problema. E o foco constante no que eles estão fazendo. Então, eles não se distraem com lamentações e nem com os obstáculos que, afinal, aparecem diariamente no dia a dia profissional de todos nós. Eu coloquei esse não se distrai, entre aspas, porque distrair não é aqui no sentido de se divertir, né? Não se distrair no sentido de não perder o foco mesmo. Então, os alfas são aquelas pessoas que mantêm o foco o tempo todo ali no que eles querem, né? E quando você se concentra no problema, você já está perdendo o foco. Você tem que se concentrar na solução, que aí sim você mantém o foco no teu trabalho, né? Naquilo que você quer. Então, os alfas, eles focam as suas energias naquilo que eles querem e não no que eles não querem. Então, se eles estão focando na solução, eles estão focando naquilo que eles querem encontrar, ok? Eles sabem colocar limites para as situações e para as pessoas também. Então, eles valorizam o tempo de trabalho deles e colocam limites claros no sentido de liderança de grupo mesmo, né? Até onde as pessoas podem ir. Valorizam muito a si mesmos, têm orgulho do trabalho que desenvolvem. Eles sabem que errar faz parte de um processo de aperfeiçoamento contínuo, portanto o alfa ele não tem medo de errar. Ele procura dar o melhor dele mesmo, mas ele sabe que ele vai errar em algum momento e ele procura aprender, dar o melhor de si e aprender com seus próprios erros. Ele encara isso de uma forma natural. Trabalham com integridade dentro da legalidade e da ética. Isso é muito importante, porque justamente o poder que o alfa tem vem da credibilidade dele, né? Então ele tem que trabalhar dentro da legalidade e da ética. Se ele perder isso, ele perde a credibilidade e aí ele deixa de ser um alfa, né? Deixa de ser um líder aí capaz de influenciar centenas de pessoas. Os alfas, eles sabem valorizar cada membro da sua equipe. Eles buscam o desenvolvimento de cada cada pessoa da sua equipe. Eles buscam diariamente o seu autoaperfeiçoamento pessoal e profissional. Como, por exemplo, o meu mentor pessoal, né, que está aqui na sala, o Silvio Fortunato, ele me disse uma vez, o empresário que ele acha que ele sabe tudo, ele está perdido. Isso é justamente a postura do alfa, né? O alfa, ele sabe que ele tem limitações e que ele precisa aprender também. E que ele está em processo diário de aprendizado, de aperfeiçoamento pessoal e profissional. Os alfas, como a gente já disse, eles não perdem tempo com as lamentações, eles focam nas soluções. Eu coloquei aqui porque eu acho isso é muito importante, a característica típica do alfa, ele não fica se lamentando, ele já vai direto para a solução do problema.
e trabalham com persistência e consistência nos seus projetos. Então, persistir, né? Persistir no sentido de se manter no projeto e consistência no sentido de todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eles estão ali, faça chuva, faça sol, eles estão ali trabalhando no projeto pessoal, no projeto profissional que eles escolheram desenvolver. Agora, os alfas são pessoas de muito sucesso. As pessoas com grande sucesso no marketing de rede, elas possuem o perfil alfa. E não só no marketing de rede. Empresários que são empresários que lideram grandes equipes também possuem o perfil alfa. E por quê? Porque são pessoas capazes de liderar a si mesmas e por isso são capazes de liderar uma grande equipe. Né? Afinal, se você não conseguir liderar a si mesmo, como é que você vai esperar que as pessoas te sigam? Agora, o que você precisa, o que a gente precisa, né? O que a gente precisa para a gente se tornar um alfa? Então, se você quer conquistar os seus sonhos, você tem que desenvolver a habilidade de liderar a si mesmo. Todos os grandes líderes, eles tiveram que passar por um intenso processo de desenvolvimento pessoal. E aqui eu falo dos grandes líderes, tanto líderes da humanidade, sem entrar em questões políticas, né? Por exemplo, Napoleão, Gandhi, Madre Teresa, enfim, as pessoas que influenciaram a humanidade de uma forma positiva ou negativa, foram grandes líderes, tiveram que passar por um processo de desenvolvimento pessoal no sentido de onde eu quero chegar, o que realmente eu quero fazer, o que realmente eu quero ser, definir as suas prioridades e ter persistência e consistência no caminho que escolheram. E, da mesma forma, os líderes empresariais também têm que seguir pelo mesmo caminho e os líderes no marketing de rede também têm que seguir por esse caminho, né? De ter aí um processo, passar por um processo de desenvolvimento pessoal e profissional contínuo. Bom, ninguém nasce sabendo. Aqui eu quis dizer o seguinte, ninguém nasce um alfa. Então, eu já brinquei, por exemplo, com o Silvio Fortunato, né, que é o meu mentor, eu tenho essa liberdade com ele. O Silvio Fortunato não nasceu um alfa, ele se tornou um alfa. E, da mesma forma, outros líderes na indústria do marketing de rede, com certeza também não nasceram alfas, eles foram se desenvolvendo, eles foram adquirindo as habilidades que um alfa tem. Assim como os grandes líderes empresariais e os líderes da humanidade de uma forma geral. Então, o que eu preciso para me tornar um alfa? Então, vamos pensar agora, é uma reflexão pessoal mesmo. O que eu preciso? Eu preciso ter mais autoconfiança, ou eu preciso ter mais disciplina, ou mais iniciativa, ou definir claramente os meus objetivos, ou eu preciso ter mais foco nas atividades diárias, ou será que eu preciso sair da minha zona de conforto, ou seja, daqueles hábitos que eu estou acostumado, ou será que eu preciso aprender a me comunicar melhor com as pessoas, né? Cada um aqui vai refletir e dar a resposta para si mesmo. O que eu preciso para me tornar um líder de uma grande equipe? E no caso da minha empresa ou do marketing de rede, né, se você é um empresário tradicional ou se você está no negócio de marketing de rede, para você então ter grande sucesso. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Então reflita agora nesse instante quais são as habilidades que você está precisando desenvolver. Como é que é o caminho dos alfas? Então, se você ainda não é um alfa, começa a agir como se já fosse um. É o primeiro passo. Escolhe um mentor e copia o que ele faz. Passa a oferecer valor para as pessoas, valor no sentido de contribuição. Tanto contribuição para o mercado, quanto contribuição pessoal para as pessoas individualmente. As pessoas que estão próximas de você, que de alguma forma você pode ajudar. E acredite, né? Principalmente, primeira coisa, acredite que você pode ajudar muitas pessoas e que realmente você pode fazer a diferença na vida delas. Os alfas, eles têm plena convicção disso. Eles acreditam piamente que eles podem influenciar e fazer a diferença na vida das pessoas e realmente fazem.
Outra característica dos alfas é que eles oferecem... só um minutinho, pessoal, eu me perdi no slide, só um instante. Sim. Os alfas, eles saíram da zona de conforto, né? Então, o que é a zona de conforto? A zona de conforto são aqueles hábitos que você está acostumado, são pensamentos, são sentimentos, emoções e são atitudes que você faz aí constantemente. E zona de conforto não quer dizer que você está confortável. Às vezes você está extremamente infeliz, vivendo daquela forma, com aquele estilo de vida. Zona de conforto quer dizer simplesmente uma zona onde você está vivendo coisas que você conhece. Então, por isso a palavra zona de conforto, são coisas conhecidas para você. Mas às vezes você está extremamente infeliz, não é aquilo que você quer um outro estilo de vida, você quer ganhar mais dinheiro, você quer mudar de profissão. E aí você não sabe, né, que atitude que você tem que tomar. Então, qualquer mudança, para você se tornar um alfa, você tem que ter claro que você precisa sair da sua zona de conforto. Então, você precisa começar a realizar as mudanças na sua vida. E para sair da zona de conforto, a gente precisa realizar pequenas ações. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de como sair da zona de conforto. Então, por exemplo, realize diariamente ações que sejam inéditas para você. Coisinhas simples que você não costuma fazer, passe a fazer. Se você não costuma falar em público, comece a falar, comece a fazer apresentações da sua oportunidade. Nem que sejam apresentações simples, de 5, 10 minutos, mas comece a fazer. Se você fala muito baixinho, fala mais alto, fala com mais postura de empresário na voz. Se você fala rapidamente, comece a falar mais devagar, mais pausadamente. Se você tem receio de falar com as pessoas, fale mesmo assim. No começo você vai se sentir um pouquinho desconfortável, mas com o passar do tempo, com o passar do dia, com o passar das semanas, esse desconforto vai passando e aí você vai conseguindo transformar, né, sair daquele estilo de vida que você estava e começar realmente a tua transformação interior e exterior. Se você tem vergonha de fazer perguntas, faça assim mesmo. Esse desconforto que vai surgir ao sair da sua zona de conforto, ele é um desconforto apenas inicial. Então, depois de um tempo, você começa a se sentir mais forte e se sentir mais à vontade, né? E aí você entra já no processo de começar a conseguir realizar os seus projetos. Então, entra no processo de começar a se tornar um alfa. Agora, para a gente sair da zona de conforto, aqui eu dei exemplos de pequenas atitudes, né? Mas a gente precisa de alguns requisitos. Então, primeiro, a gente precisa ter um desejo muito forte de mudar a nossa vida. Senão, a gente não sai da zona de conforto. A gente precisa ter um objetivo bem definido do que a gente quer conquistar. E esse objetivo ele não pode ser uma coisa simplesmente mental. Né? Às vezes a tua família pensa, você precisa daquele emprego, aquele emprego é bom, mas não é aquilo que você quer. Então, não pode ser um objetivo mental, ele tem que ser um objetivo seu, que vem aí do teu coração, alguma coisa que você queira de verdade. E você precisa, para sair da zona de conforto, de ter um plano de ação também. Sem um plano de ação, você não consegue sair. Esse plano de ação, de preferência, ele tem que ser por escrito, detalhado, que você possa rever todos os dias. Então, tem que ser um plano contendo pequenas ações diárias que você consiga pôr em prática. Então, não adianta ter grandes ações. Então, tem que ser pequeninas ações, muito simples, que você seja capaz de realizar. Porque se você colocar ali uma ação muito grande, você não vai conseguir fazer, e aí você não sai da sua zona de conforto. E só para a gente não perder o fio da meada, a gente está falando do caminho para se tornar um alfa, né? Então, o alfa, ele já saiu da zona de conforto. Será que ele foi sempre assim? Será que ele foi sempre uma pessoa que ele não viveu na zona de conforto?
Será que ele não foi um dia uma pessoa que ele tinha receios, que ele tinha timidez, ele tinha várias limitações e dificuldades aí em vários aspectos da vida dele? Então, eu acredito que sim. Eu acredito que os grandes líderes, os alfas, eles passaram por esse processo, né, de vencer a si mesmos, de vencer as suas próprias dificuldades. Então, sair da zona de conforto é fundamental para você se tornar um alfa. Então, por isso, pessoal, vou retomar. Como é que a gente sai da zona de conforto? Primeiro, você tem que ter um desejo muito ardente de mudar a sua vida. Depois você tem que ter um objetivo bem definido daquilo que você quer conquistar. Isso serve para a tua vida pessoal e para a tua vida profissional também. E tem que ser algo que venha do teu coração, o que você deseja de verdade. Não algo que simplesmente a sua mente ou as pessoas digam para você que aquilo é bom para você. Você precisa ter um plano de ação para conseguir sair da zona de conforto, de preferência um plano escrito, detalhado, com pequenas ações diárias, bem simples, coisas que você realmente possa fazer e que você possa rever todos os dias. E por fim, você precisa ter a clareza de que são essas pequenas ações diárias que vão te levar à conquista do seu objetivo. Porque se você não tiver a clareza que você precisa fazer essas ações diariamente, você não sai da zona de conforto. E sem sair da zona de conforto, você não se torna um alfa, ok? Então, eu vou dar um exemplo pessoal. É um exemplo muito simples, mas é uma coisa que aconteceu comigo muitos anos atrás. Hoje eu tenho 40 anos. Quando eu tinha até os meus 12 anos, eu era uma criança muito tímida, muito tímida mesmo. Eu ia para a escola, eu entrava muda e saía calada. Na verdade, eu tinha uma amiga, mas assim, eu não falava com ninguém. E naquela época existia muito a chamada oral, que acho que não existe mais hoje em dia, que eram provas orais, e aquilo era um suplício. Então, realmente era horrível, né? E eu me sentia muito infeliz com aquela situação, de não ter amigos e de não conseguir me comunicar de forma nenhuma com as pessoas. Então, aquela sensação de isolamento, né? Um isolamento completo, era muito ruim. E realmente eu estava muito infeliz e há muitos anos. Então, com 12 anos, a época que a gente está na pré-adolescência, várias coisas começam a acontecer. E aí eu comecei um dia a escrever sobre tudo aquilo que eu estava sentindo e tudo que tanto me incomodava. E aí, sem perceber, eu criei um plano de ação. Então, eu criei um plano de ação com ações pequenas, diárias. Eu revia todos os dias esse plano. Ações que eu iria realizar diariamente para deixar de ser tão tímida. Então, eram coisas assim, bem simples mesmo. Quando uma pessoa olhava para mim, eu desviava o rosto. Se uma pessoa sorria para mim, eu abaixava a cabeça. Isso era como eu era, né? Então, eu coloquei lá no meu plano de ação diário. Se a pessoa olhar para mim, eu dou uma olhadinha de leve para ela. Se ela sorrir para mim, eu tento sorrir de volta, nem que seja um sorrisinho tímido. E então, eram ações muito pequenas. Mas, para mim, eram muito grandes. Eram bastante difíceis de colocar em prática. Era extremamente tímida. E eu fui colocando essas ações em prática, né? E revia esse plano de ação todos os dias. E isso foi dando resultado. E eu fui me forçando a frequentar, por exemplo, eu comecei a fazer coral, comecei a fazer teatro. Então, tudo que eram coisas assim que iam me tirar da minha zona de conforto, eu fazia. E eu me sentia extremamente desconfortável no começo, claro, né? Super tímida, muda, uma verdadeira múmia, indo num grupo de teatro. O desconforto era imenso. Mas eu sabia que eu precisava daquelas ações diárias para eu sair daquele estilo de vida que me incomodava tanto. E eu tinha muito claro a pessoa que eu queria me tornar. Eu queria me tornar uma pessoa comunicativa, uma pessoa com muitos amigos, uma pessoa que fosse capaz de me comunicar com o mundo, dizer para as pessoas o que eu sentia, o que eu pensava. Eu não queria aquele isolamento para a minha vida. Não queria mais aquilo de forma nenhuma. E aí, o resultado desse plano de ação é que em 3 anos, né, esse plano de ação começou quando eu tinha 12, e quando eu tinha 15 anos eu já era a pessoa que eu idealizei. Eu era totalmente diferente, era uma pessoa extremamente comunicativa, tinha muitos amigos,
era representante de classe, sempre que tinha eleição de representante de classe, eu era eleita na escola. Quando tinha algum evento fora da escola que precisava de alguém para representar a escola, eu era escolhida unanimemente. Até inclusive quando teve a abertura democrática, né, que a União Nacional dos Estudantes estava interditada há 20 anos, eu fui escolhida para representar a escola e fazer um pequeníssimo discurso lá na União Nacional dos Estudantes. Então, isso para mim teve um significado imenso e realmente eu conquistei, né, o meu objetivo, que era deixar de ser uma pessoa isolada, conseguir ser uma pessoa que me comunicasse com o mundo. Então, era aquilo que eu queria, né? E aí eu consegui. Era um desejo muito ardente, era um objetivo e conquistei. Através, como? Saindo da zona de conforto, fazendo um plano de ação por escrito, revendo as ações diariamente e a cada dia procurando fazer algo que fosse inédito para mim. Então, é só um exemplo pessoal, né? Uma coisa assim simples, uma coisa de adolescente, mas enfim, para exemplificar a questão da zona de conforto, né? E como com pequenas ações diárias a gente vai se comprometendo a conquistar o nosso objetivo. É isso mesmo, né? A gente sai, Newton, a gente sai da zona de conforto, isso, a gente vai moldando a nossa personalidade, isso mesmo. Bom, essa imagem eu adoro. Os alfas, eles procuram as soluções. Quando a gente tem um problema na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, financeiro, geralmente a gente tem a sensação, eu tenho essa sensação e eu acho que muita gente tem também, a gente tem a sensação assim, a porta está fechada, né? Essa porta está fechada na minha vida, essa porta está fechada para mim. E os alfas, o que eles fazem? Em vez de eles ficarem chorando porque a porta está fechada, eles procuram a chave. Porque para você abrir uma porta, você precisa de uma chave, né? Então é exatamente isso que os alfas fazem. Então eles focam na solução. Eles não focam na porta que está fechada ou na porta que se fechou. Eles focam em encontrar a chave para abrir aquela porta, ok? Então essa é uma imagem grandiosa. Toda vez que eu olho para essa imagem, me comove, porque eu, como eu disse no começo, eu não tenho a fórmula da liderança, eu estou no processo de aprendizado, né? Aprendizado da liderança. Então, essa imagem aqui, ela é muito forte para mim, porque quando eu penso nos meus problemas pessoais, financeiros, né? Quando eu penso nas portas que estão fechadas, que eu entendo como fechadas, então eu olho para isso e eu falo, eu tenho que parar de pensar no problema, eu tenho que pensar na chave. Eu vou procurar a chave e eu vou encontrar a chave e vou abrir essa porta. Então, pessoal, por maiores que sejam os desafios, os obstáculos que você precisa enfrentar na sua vida, se você acredita que você tem um líder alfa dentro de você, então, realmente, esse líder, ele já está aí dentro de você. Como um diamante, né? Se você acredita que você pode impactar a vida de muitas pessoas, então você tem um brilho já dentro de você. Você tem um diamante e você pode lapidar esse diamante. E é na lapidação desse diamante que vai surgir esse líder alfa que já tem dentro de você. Quando a gente tem um projeto, só a gente que precisa acreditar nesse projeto. Se você acredita que você pode ser um líder alfa, então você pode. E ninguém mais precisa acreditar nisso. Tem uma frase muito famosa do Henry Ford, né, que foi um grande empresário do século XX, e Henry Ford diz assim, se você pensa que pode, então você pode. Se você pensa que não pode, então você não pode. De qualquer forma, você está certo. Então, é a gente que tem que acreditar nos projetos da gente. E só a gente, né? Como dizia o Ford, então, se você achar que você pode abrir aquela porta,
então você pode. Se você achar que você não pode, então você não pode, você está certo de qualquer maneira. Então é você que precisa acreditar no teu projeto. Não é a tua família, não é a sua esposa, o seu marido, os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos, seus amigos. É claro que essas pessoas que são mais próximas, pessoas que a gente ama tanto, se elas acreditarem no projeto que a gente tem, no projeto pessoal, no projeto profissional, ou no projeto de marketing de rede que a gente tem, é claro que tudo fica mais fácil para nós. Mas se elas não acreditarem, não tem problema, porque você é que tem que acreditar. O teu projeto vai acontecer se você realmente acreditar nele, né? Se você acreditar que você pode vencer aqueles obstáculos que aparecerem, você pode aí desenvolver as tuas habilidades, as tuas competências pessoais, você vai chegar lá, você vai conquistar. Aqui eu quero dar um exemplo pessoal também. Quando eu estava na faculdade, como eu disse no começo, eu me formei em odontologia, né? Era um curso integral, então era bastante puxado. Às vezes eu chegava na faculdade às 7 da noite, 7 da manhã, saía às 8 da noite. E bem no meio do curso eu tive um bebê. E aí muitas pessoas, até pessoas da minha família, muito próximas, chegaram a dizer para mim: eu não acredito que você vai se formar. Desiste, você não vai se formar, você tem um bebê agora, como é que você vai dar conta de um curso de período integral? E eu estava tão focada no meu projeto, naquele meu projeto pessoal e profissional naquele momento, que eu nem parava para me chatear ou para me irritar com aquelas pessoas. Eu estava extremamente focada na solução, em abrir aquela porta, né? Então eu pensava assim: eu tenho um bebê, eu preciso dar estrutura de vida para essa criança, então agora é que eu preciso mais ainda me formar, né? Então eu pensava assim: essas pessoas que estão dizendo isso para mim, elas não sabem nada sobre mim, elas não sabem nada sobre o meu projeto de vida. Então entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu mudava de assunto ou eu saía de perto da pessoa, mas eu ouvia isso frequentemente. Foram 2 anos, né, porque eu tive bebê no meio do curso, então foram 2 anos escutando isso constantemente. E inclusive de pessoas da família, né? Meu próprio pai chegou a me dizer isso. Então é algo assim que a gente que precisa acreditar. E eu estou dando esse exemplo, né, porque eu sei que tem muita gente aqui que tem projetos pessoais e tem projetos na indústria do marketing de rede e são chamadas de sonhadoras. Às vezes a família não dá apoio nenhum, os amigos não dão apoio, enfim. E no final eu me formei, né? E então, quer dizer, eu tinha certeza que eu ia me formar, e isso nem passava pela minha cabeça, era uma coisa que basta ter foco. Eu estava totalmente focada no meu projeto, eu acreditava no meu projeto. Claro que se as pessoas tivessem acreditado, teria sido muito mais fácil para mim. Mas eu acreditei e aquilo bastou. Isso me lembra também, eu vou finalizar daqui a pouco a apresentação, me lembra um filme que eu gosto muito, que eu estava citando ontem para um grande amigo meu, que se chama A Procura da Felicidade. Quem não assistiu esse filme ainda, eu recomendo, é com o ator Will Smith, uma brilhante atuação. A história é verídica, né, realmente foram fatos reais. No caso, ele estava numa situação limítrofe, ele tinha um filho muito pequeno, ele não tinha emprego, ele não tinha mais casa, a esposa o abandonou, ele não tinha renda, e ele foi fazer um estágio, quer dizer, um projeto que ele acreditava, que ele sentia que ele podia vencer, mas era tudo ou nada. Ele não tinha nem onde dormir com o filho dele, dormia em banheiros públicos com a criança. E o filme é angustiante, né? E assim, no final ele consegue, ele acreditava muito, só ele acreditava no projeto dele. E aí ele conseguiu. E tem uma cena do filme muito bonita em que ele tinha dado uma bola de basquete de presente para o filho dele, de aniversário. E aí o filho era pequenininho, estava jogando basquete, né? E aí ele disse assim: eu acho que você não tem muito jeito para jogar basquete, eu acho que você nunca vai ser um
Eu acho que você nunca vai ser um grande jogador de basquete. Eu também não era, eu nunca fui, então eu acho que você puxou a mim e você não vai ser um grande jogador. E o menininho estava super animado, foi o único presente que ele ganhou, né? Porque os pais não tinham dinheiro para nada e foi a única coisa que ele ganhou e era uma coisa que ele queria há muito tempo, ele adorava o basquete, então ele estava sempre com aquela bola. Então quando o pai disse para ele que achava que ele não tinha talento, que era bom ele esquecer o basquete, na verdade o pai estava querendo proteger ele, né? De uma decepção. Então ele disse, você não vai ser um grande jogador, então é melhor você nem ficar pensando muito em basquete, esquece isso. E aí, na mesma hora, o menino ficou muito triste e jogou a bola, colocou a bola ali, não lembro se foi numa lata de lixo ou deixou ali de lado a bola, não quis mais saber da bola. Então, nesse momento, o pai percebeu o fora que ele tinha dado, né? Ele percebeu o quanto ele magoou o filho dele. E aí ele disse assim, meu filho, ele se arrependeu, né? Imediatamente ele percebeu e ele falou assim, meu filho, nunca nunca deixe ninguém tirar um sonho seu, nem que seja eu mesmo, nem que seja o seu próprio pai. Nunca aceite quando uma pessoa disser para você, você não pode fazer isso, você não é capaz de fazer isso, nunca aceite isso. Se você quer ser um jogador de basquete, se você realmente quer isso, então você pode ser um jogador de basquete. E nunca deixe ninguém te dizer o contrário, nem que seja o teu próprio pai. Então essa cena vale pelo filme inteiro, e realmente a gente não tem o direito de tirar os sonhos das pessoas, mas o principal é a gente acreditar, né? A gente acreditar no nosso projeto, e quando a gente acredita, a gente vai até o fim por ele e a gente realmente consegue. Não tem como não sair vitorioso se você acreditar de verdade no teu projeto. Por mais que a tua esposa, que o teu marido, que os teus pais falem que você é um sonhador, que tudo é besteira, que o projeto que você abraçou é bobagem, o que importa é você acreditar, né? Eu acho que esse filme aí, A Procura da Felicidade, ele exemplifica bem aí tudo que eu estou dizendo. Então, quem não assistiu, pessoal, por favor, assista. Enfim, eu estou terminando agora. Eu queria dizer para vocês o seguinte. Tem um livro que é muito famoso, né, que foi lançado há alguns anos atrás, chamado O Segredo. E esse livro basicamente fala que nós somos aquilo que nós pensamos que somos. Então, a gente atrai aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja. E esse livro, na minha opinião, ele é um livro muito mal compreendido. Porque a autora, ela não está dizendo ali que basta a gente ficar pensando, e que as coisas vão chegar até nós. Eu não entendi o livro dessa forma. Eu entendi que ela está dizendo que quando você realmente acredita que as coisas podem acontecer na tua vida, quando você acredita nos teus projetos, você acaba encontrando a chave da porta, né? Porque se você não acreditar nos teus projetos, você não vai mesmo encontrar a chave da porta. Você só vai encontrar quando você procurar. E para você procurar essa chave, você vai ter que acreditar que ela existe. Então, para mim, a autora do livro, é isso que ela quis dizer. Olha, acredita que coisas boas podem acontecer na tua vida. Acredita que tudo que você deseja, você pode conquistar. Porque quando você passa a acreditar, você passa a procurar a chave para as coisas. Você passa a enxergar o mundo de uma outra forma e você passa a ver onde é que estão as chaves para as portas que você quer abrir. Você passa a ver luzes onde antes você só via escuridão. Então eu entendo esse livro dessa forma, né? Quer dizer, para mim em nenhum momento ela está falando ali que você vai ficar ali quietinho pensando, num mantra, né? No estado de zen e pronto, as coisas vão vir até você. Não é isso. Então ela está falando realmente de você acreditar e aí você busca aquilo que você precisa, né? Você passa a tomar atitudes, passa a ser proativo na tua vida. Quando você acredita que as coisas que você quer podem acontecer para você, você passa a ser proativo. Você passa a ter uma atitude de alfa. Então, para mim, é isso que ela está falando. Agora,
há muito tempo atrás, né, quase 200 anos atrás, um filósofo muito famoso, um filósofo, um pensador, um escritor alemão, que é reconhecido mundialmente como uma pessoa muito sensata, que produziu uma obra de grande valor literário para a humanidade, que foi o filósofo alemão Goethe. O Goethe, ele dizia, então vamos ver o que ele fala, né, aí sobre a questão do segredo, né? O segredo traduzido na linguagem do Goethe. Então, quando começamos a agir, todo um processo, quando começamos a acreditar, começa a acontecer uma série de coisas que vai fluindo a nosso favor. Todo um fluir de acontecimentos surge a nosso favor. Como resultado das novas atitudes que tomamos, surgem imprevistos, coincidências, encontros e ajudas inesperadas. Qualquer coisa que você queira fazer, comece a fazer agora. Haja, ouse. Ousadia tem genialidade, poder e magia. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Então, para mim, Goethe, ele traduziu o segredo, né? 200 anos antes do livro ser escrito, isso aqui que ele está falando é justamente: seja proativo, acredite nos teus projetos pessoais, comece a buscar a chave. Quando você busca a chave para as portas que estão fechadas, né? Vai à ação, começa aí, sai da zona de conforto, começa a pôr em prática as coisas, e aí realmente uma série de coisas, uma série de acontecimentos começa a fluir a teu favor, você passa a enxergar saídas onde antes você não enxergava, e aí, então, quer dizer, qualquer coisa, qualquer projeto que você queira fazer, que você acredita que você pode, começa já a fazer. Haja, seja ousado, porque é através da ousadia que você vai ter o poder. A ousadia tem a genialidade, o poder e a magia. Ouse fazer e o poder lhe será dado pela vida. Então, era isso que eu queria dizer para vocês, pessoal. Obrigada pela atenção. E vamos aí ser proativos para conquistar os nossos sonhos pessoais, profissionais, né? E é isso. Um beijo para todos. Obrigada. Obrigada a nós, Rebeca. Acho que a Rebeca merece um grande clap, todos nós. Eu particularmente já tinha ouvido esta formação. Eu tenho direitos que vocês não têm. Mas esta última parte, este trecho, a mim é qualquer coisa que me arrepia, ok? Tem aqui palavras que mexem muito comigo, porque eu já senti isto na minha vida por diversas vezes. E realmente há pessoas que dizem: se eu pudesse, mas na realidade, para nós podermos, temos que fazer. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Este trecho a mim deixa mesmo completamente arrepiada. Por isso, obrigada, Rebeca, por esta maravilhosa partilha. Tu és verdadeiramente uma líder alfa, ok? E portanto, só por isso estás de parabéns, e acho que ficámos todos muito mais ricos e muito mais com mais conhecimento depois desta tua partilha. Muito obrigada por isso, e vou-me despedir, vou desejar a todos uma excelente noite, ok? Fiquem com estas palavras e sejam ousados. Não deixem que a vida vos mande para baixo, não deixem que os outros vos digam o que é que vocês têm que fazer. A vida é vossa e, portanto, um grande líder sabe sempre aquilo que tem que fazer e faz, ok? Para mim foi tudo. Tchau, tchau, e muito obrigada pela vossa presença.